Viva! Sejam bem-vindos ao episódio 5 do Vai a Jogo. Esta noite não, neste episódio 5 vão a jogo duas pessoas, porque temos um Porto Sporting, portanto fomos buscar um Sportingista e fomos buscar um portista, uma espécie de combate de boxe com um canto azul e um canto verde. Do lado verde temos o João Castro, que já esteve connosco neste mesmíssimo podcast na primeira edição, quando perguntamos ao João se o Sporting podia ser campeão. Talvez ele agora nos possa responder melhor a isso. O João, e eu vou recordar para quem não ouviu o primeiro episódio, faz o Sporting 160, entre muitas outras coisas. Podem encontrá-lo no Twitter, procurem pelo Castro, que vão ver muito e bom conteúdo acerca do Sporting. Do lado do Porto temos outro senhor que é a estrela do podcasting nacional, pelo menos ligado ao futebol ali, o Jorge Bertocchini, da Culpa é do Cavani, um podcast do Porto. Também podem encontrá-lo no Twitter como Porta19, com opiniões. Jorge, tu és dos puros ou és dos antipuros? Epá, deixa-me primeiro descer do pedestal, que isto está assim, mas o ar é mais rasteiro, é mais complicado. Tens lá juízo, pá. Se eu sou dos antis ou dos puros, eu acho que depende da semana. Eu sou do Jorge, aqui não há agendas, nós no Cavani somos um bocadinho assim todos e eu tenho um certo orgulho, e o João também a malta do Sporting 160 é gente decente. São poucos, mas são decentes. Mas eu só consigo funcionar sem agendas. Eu não consigo ser só virado para ali ou só virado. Não é possível. Tu tens tanta nuance num jogo de futebol durante 90 minutos. Como é que não vais ter fora e como é que não vais ter a tua própria análise? Tu às vezes pensas um bocadinho mais a sério, às vezes pensas um bocadinho mais para o lado. Há que ser honesto, acima de tudo. E desonestidade tens tu a rodos na nossa bola. No campo, fora de campo, na televisão, nos podcasts menos. Felizmente as pessoas são mais decentes, mas já há desonestidade a mais. Temos de ser um bocadinho, nem antis nem puros. Temos de ser portistas e temos de ser gente decente. Tirando o João, pronto, que... O João neste caso tem que ser sportinguista. Ora bem, antes de começarmos, obrigado aos dois, depois desta introdução, obrigado aos dois por estarem aqui connosco. Vamos a um episódio um bocadinho diferente, vamos falar um bocadinho do jogo, obviamente, aquilo que o Jorge e o João acham sobre o que vem aí, e depois no fim vamos ter uma espécie de quiz entre os dois. Ora bem, recordar só para quem não estiver, para quem viver debaixo de uma rocha neste momento, Porto Sporting joga-se este sábado às 8h30 no Estádio do Dragão. Muito rapidamente, os únicos jogadores em dúvida são Paulinho do lado do Sporting e Vanilson do lado do Porto, e do lado do Porto já sabe que Marcano não estará por lesão. De resto, não há suspensos para este jogo, algo que podemos agradecer. Pedro, pode haver palhinha ainda. Pode haver palhinha, difícil, mas claro. Pode haver palhinha. Depois pode não haver e depois pode voltar a haver. Exatamente. Pode haver, exatamente. Só saberemos no início do jogo. Jorge, vamos começar por ti. Uma pequena provocação. Não sei se a ti, se ao Sérgio Conceição, mas a vitória neste clássico relança mesmo o campeonato? O campeonato está lançado. O campeonato está... Não relança. Eu sou um pessimista. E eu vi o jogo contra o Marítimo, por exemplo, a jantar. Certo. Que é uma coisa que quem me conhece sabe que é muito complicado fazer, porque a comida não fica. Eu lembro do célebre Milan-Porto de San Siro, do Jardel e do Arthur, que fui vomitar ao intervalo, e a partir daí desisti fui em casa, não estava lá. Isso assim, se tinha tido mais piada, ainda por cima aquilo ao lado de um hipódromo, aquilo era giro. Bem, mas a comida não fica. Portanto, o jogo contra o Marítimo eu já vi numa forma mais relaxada, porque são 10 pontos. E eu sou portista doente, ferrenho, mas o Sporting está a ganhar os joguinhos todos, pá. Seja com mais facilidade, mais dificuldade, aos 97, 91, 82, 5, eles estão a fazer o trabalho deles. Portanto, eu acho que é preciso que nós temos de ganhar o jogo, e ganhando o jogo ganhamos alguma moral, é verdade. Agora, relançar o campeonato, nós só podemos relançar o campeonato se tivermos ao alcance de conseguir matematicamente depender só de nós. Isso não vai acontecer. O Sporting não está a mostrar. Eu pensei que eles iam tropeçar naquela sequenciazinha de jogos quando vieram, até culminar neste jogo no Dragão, e que nós iríamos conseguir passar para a frente do Sporting neste jogo. Ninguém nos deixou. E isto já não é culpa do Sporting, mas houve vários jogos em que nos quiseram colocar a 10 pontos quando nós devíamos estar a
2, 3, 4, 5, mais que isso também é um exagero. Nós não jogamos o suficiente para justificar vitórias de 5 ou 6-0, mas jogávamos o suficiente para ter ganho alguns jogos que não ganhamos, porque não nos deixaram ganhar. Portanto, o campeonato não vai dar para relançar, porque o Sporting está muito bem e o Porto não pode estar ao nível que eu gostava, porque não nos deixa. Uhum. É esta a narrativa que me mandaram de cima, porque eu agora não... A tua cartilha. João, eu já te leio há alguns anos e sei que és daqueles que desconfia sempre do Porto, não importa quão mau seja o momento da equipa, mas tu achas sempre que o Porto é aquele tipo de clube que vai buscar forças onde elas não existem e é sempre um perigo. Uma vitória no sábado para o Sporting colocaria o Porto a 13 pontos de distância, não é? Com 13 jogos para o final. Isto são 4 derrotas que o Sporting pode sofrer, partindo do princípio que o Porto venceria todos os jogos até ao fim. Mesmo assim, o Sporting poderia perder 4 jogos. É machadada final no título se o Sporting ganhar? Ou achas que vamos continuar aqui a ter uma... Isto pode soar a provocação, mas é mais uma brincadeira do que outra coisa, porque em campo vão estar 2 equipas, um candidato ao título que é o Porto e um não candidato ao título que é o Sporting, mas no entanto é o Sporting quem vai 10 pontos à frente. Aproveitar para mandar um abraço ao Bertolini aqui e agradecer o teu convite, Pedro, e já agora referir e desejar as melhoras para o Quintana e para todos, para a nação portista que está a sofrer neste momento. Todos estamos a sofrer, mas mais a nação portista com este momento. Há muitos rumores, mas vamos aguardar calmamente, serenamente, e peço que não partilhem rumores, por favor. Em segundo lugar, responder aquilo que tu disseste muito bem. Eu sou daqueles sportinguistas que respeitam o futebol com o Porto, até porque vivo nesta cidade, eu durmo com o inimigo, aqui a minha esposa, tenho muito respeito ao Porto, vou muitas vezes ao Dragão, quando estiveres no Dragão terei todo o gosto em estar com o Bertolini, e no ano passado, quando toda a gente já estava a bater no Porto, em outubro, setembro, ficaram 7 pontos, e eu escrevi um tweet que teve muito alcance, que foi, eu já tenho 40 anos a ver futebol, e se há uma coisa que eu aprendi, que todos os rivais deviam aprender, é que o Porto nunca desiste. E o Porto foi campeão. E, portanto, temos que ter imenso respeito pelo Porto, sabendo de antemão que aquilo que o Bertolini disse, e com razão, o Sporting só depende dele próprio para ser campeão. É a única equipa, à data de hoje, e no próximo domingo, acontecer no Dragão, que vai depender na mesma dele para ser campeão. E esse é um facto matemático indesmentível. Obviamente que se o Sporting vencer no Dragão, assim espero, mas será um jogo difícil, já lá iremos, o Porto fica com muitas dificuldades, primeiro porque fica com uma desvantagem de 13 pontos, fica com uma desvantagem no confronto direto porque empataram em Alvalade e agora se perdessem no Dragão, portanto ficamos com essa vantagem também, e depois o Porto tem aqui um calendário muito mais complicado que o Sporting, felizmente para eles estão nas competições europeias e na Taça de Portugal, infelizmente para nós não estamos, beneficia-nos no campeonato, prejudica-nos noutras coisas, como é lógico, mas a verdade é que o Porto vai ter uma sequência difícil, depois do Sporting acho que é o Braga, depois vai a Barcelos, depois é Juventus e depois recebe o Passos Ferreira. Eu acho que é assim o calendário deles. O Braga é para a taça. E, portanto, o Braga é para a taça, exatamente. Mas é mais um jogo, não é? Meio da semana, sim. É complicado para todos os treinadores e, portanto, eu acho que aí o Sporting vencendo no Dragão, o Porto fica com muita dificuldade em recuperar, não só porque o Sporting está a cumprir e bem o seu caminho, muitas vezes sem brilhantismo, mas muito eficaz, muito eficiente, porque é a melhor defesa, só sofremos 10 golos, era impensável nessa época, algum sportinguista pensar nesta altura, sofremos 10 golos, e se algum sportinguista... Desculpa, João, no início de qualquer época é impensável. De qualquer época, exatamente, é verdade, qualquer época. Agora imagina, se chegassem à minha beira e dissessem assim, em setembro, o Sporting em fevereiro, no final de fevereiro, vai ao Dragão com os mesmos pontos que o Porto, assinas por baixo, na luta pelo título os dois. Eu assinava por baixo, com os mesmos pontos, porque era portanto uma luta direta com o Porto e já numa fase mais avançada do campeonato, quanto mais com 10 pontos. Portanto, aí claramente somos, nesta altura, a equipa que tem mais possibilidades de ser campeão, porque matematicamente estamos com 10 pontos de avanço. Agora, que será muito difícil e em caso de resultado negativo, neste caso de derrota, obviamente o Porto vai acreditar, com o espírito deles que os caracteriza e nós temos que salientar esse espírito sempre, e nós temos que continuar depois desse jogo a fazer o nosso caminho, ganhando jogos com menor ou maior dificuldade, e só assim a conseguir chegarmos lá. João, desculpe, mas nós vamos ganhar. Aqui, não há aqui grande dúvida. O Porto vai ganhar o jogo. Se estiver atento, se estiver focado no jogo até aos 93 ou 94 minutos, vai ganhar. Pois, se for como em Braga não, em Leiria, desculpa. Sim, se for como eu aí
Alberto Aquino, aí no meu comentário do Sporting 160 eu disse que aí o Sérgio Conceição é que nos deu a vitória com as substituições. Foi a minha leitura tática e do jogo. Ou seja, deu-nos a possibilidade de entrar no jogo e depois de entrar no jogo tudo pode acontecer. Não tivesse sido o Marega ou o Corona, eu acho que o Porto acabaria por ganhar aquele jogo. Mas pronto, já lá vamos também ao que eu penso que poderá acontecer no Dragão, sendo que vai ser um grande jogo e taticamente vai ser uma coisa brutal de se assistir. Sim, antes de irmos a essa parte mais tática, e quero ouvir-vos, especialmente depois ali ao Jorge, para perceber se o Sérgio vai encaixar no Sporting, se não vai encaixar no Sporting. Ele já fez as duas coisas este ano e não conseguiu ganhar em nenhuma das duas, mas vou lançar uma pergunta curiosa, ou engraçada, se quisermos. Se pudessem roubar, e vamos começar pelo Jorge, se pudessem roubar um jogador adversário e trocar por um vosso, ou seja, Jorge, tens que tirar um jogador da equipa do Sporting para jogar no 11 do Porto e mandas um do 11 do Porto para lá, que troca é que tu fazias? Tu podes escolher a lógica de enfraquecer o adversário ou de fortalecer o Porto, como quiseres, ou as duas. Ora, ir buscar um jogador ao Sporting este ano não há grande dúvida que ia buscar o Pote. É aquela posição que nós no início do ano no Cavani andámos a tentar também perceber se valeria a pena. O Silva é um potólico, não sei como é que dizer isso de outra maneira. Ele é obcecado pelo rapaz, e na altura nós estávamos a pensar, está bem, o Sérgio Oliveira se calhar ainda vai conseguir. O Sérgio Oliveira nunca vai passar, na minha opinião, de um bom sucedâneo de um médio centro. É uma boa alternativa para um jogador de plantel, de escola, de raça, mas titular. Era preciso aquele step-up que ele não tem e não parece que venha a ter. Não é mau jogador, mas não consegue. Portanto, o Pote aí seria mel, entrava ali direitinho. Até podia substituir um bocadinho o Otávio em dias maus, para fazer um bocadinho o papel que o Otávio faz também e que é muito importante na equipa do Porto e na equipa de Sérgio Conceição, pessoalmente. Agora, ao contrário. Quem é que mandavas? How do I load thee? Opa, tenho várias pessoas para mandar para lá, mas neste momento esparta a minha vida. Neste momento eu acho que mandava o Zaidu. Mandavas o Zaidu para o Sporting? Mandava, porque o Zaidu está num momento de forma horrível, não acerta uma e para este jogo seria o Zaidu. Para qualquer outro jogo ia o Sr. Wilson Manafá, de certeza absoluta que ia fortalecer o Sporting de uma forma que eles nem estão a imaginar como é que aquilo era fantástico, era coitado, já pertenceu aos quadros do Sporting. Pois já. Portanto, mas o Manafá, eu ia dizer uma relação amor-ódio, não, mas é uma relação ódio quase. Nós suportamos-lo por sei lá, aqueles 15, 20 minutos por ano que ele faz que são aceitáveis, e depois o resto é fraco. É fraco, é um jogador a Sérgio, ainda estávamos a discutir isso e é verdade, é um jogador a Sérgio e há muitos jogadores a Sérgio. E sim, e o Sérgio gosta de criar aquela aura a Fernando Santos, a Scolari, que é, eu tenho este grupo, ok? E para entrar neste grupo não é fácil. Este grupo são os meninos, os meninos, não, que há meninos ali, homem, barba rija. Forte ali, o armário do João, que está ali forte. Eu estou convencidíssimo que se o Marcano pudesse jogar, saía já um Mbemba agora a seguir. Entrava já o Marcano, porque o Marcano para ele é aquilo. Ou seja, o Manafá está dentro do grupo. Há outros que estariam, se calhar, prontos para entrar no grupo. O Manafá está lá dentro. E não querendo personalizar no Manafá, mas o Manafá é um bom exemplo de que a malta que o Sérgio confia tem lugar cativo comparado com outros que teriam muito provavelmente mais talento e ofereceriam mais à equipa, mas que não entram tanto dentro daquela lógica competitiva que o Sérgio Conceição puxa para a equipa e que conseguiu fazer o Porto ressurgir de tal maneira nos últimos anos, que lhe damos todos um bocadinho de carta branca para ele dizer, ok, agora dá-nos os resultados. E ele tem dado, só não dá mais porque às vezes também não nos deixam. Eu não queria ser tão lamuriazinhas, mas este ano está-me a gostar. Este ano está-me a gostar. João, vamos passar para ti, porque este ano acho que não te está a gostar. Começou por gostar, não é? Com aquela eliminação na UEFA, mas depois, entretanto, certo, a coisa melhorou bastante. Ora bem, eu calculo que não aceites o Zaidu e envies o Pote, portanto, qual é que seria a tua sugestão? Que jogador do Porto é que ias buscar e que jogador de Sporting é que enviavas?
Claramente, vocês devem pensar que eu ia buscar o Corona, mas não, eu ia buscar o Luís Dias. Isto porque o Sporting precisa de um abre-latas, não temos nenhum abre-latas, portanto temos um jogo muito certinho, temos um jogo muito de ataque a profundidade, de apoios centrais, mas um para um temos jogadores que não estão ao nível nem do Corona nem do Luís Dias, mas ia buscar o Luís Dias porque o Luís Dias joga melhor na esquerda e era precisamente aí que eu queria colocar lá na frente. Acho que é um excelente talento, uma excelente contratação do Futebol Clube do Porto, eu já o tinha dito, já o seguia, e portanto era aquele jogador que iria facilitar o Sporting, principalmente a jogar contra blocos mais baixos, a ganhar os duelos individuais lá na frente. E portanto gosto muito do Luís Dias, é um dos jogadores que me mete mais medo de jogar no próximo sábado, confesso, porque pode sair dali qualquer coisa, e portanto claramente ia buscar o Luís Dias para o Sporting, porque nos falta isso, falta-nos essa imprevisibilidade. Temos o Plata, mas o Plata, pronto, é o que é, ainda achei o intervalo na equipa B, e portanto era o Luís Dias o abre-latas que eu queria, portanto se quiserem trocar nós podemos mandar o Antunes para o Porto, o Zaidu está a jogar mal e portanto podemos mandar o Antunes. Jogar com 10 não, não é? Jogar com 10 não, cara. Portanto, e aceitávamos esta troca, assinava já por baixo, acho que a SAD até me dava poderes para eu ir ao Dragão agora assinar aí esta troca. Portanto, acho que era a troca que eu queria, era esta. E um titular, João, porque titular, isto está a correr. O João fez aqui o favor de mandar um titular. É claro que senão mandava-te então claro, mandavas o Carraça. Vês, lá estão vocês. Sportinguistas, pá, vocês começam a ficar todos com uma crista. Bem, enfim. Mas deixa-me ver, o 11 titular, do 11 titular nós sabemos que eu mandava. João, enquanto pensas, nós sabemos que o Sporting de facto está numa época muito boa e o Porto numa época bastante mediana, quando o convidado do Sporting não sabe de qual jogador se desfazer. É verdade. Em condições normais isto seria bastante fácil. Impensável, é verdade. O 11 titular seria difícil escolher. Por muitos, os jovens da cantera nunca. Já basta ter mandado o Francisco Conceição para o Futebol Clube do Porto, portanto já chega deles terem jovens da nossa cantera, mas percebe-se a ida de Conceição para lá, foi sempre um talento e vai ser um talento. Do 11, se calhar é que eu mandava para lá. Boa. É pena não ter o separar agora, senão mandava o separar. Bem, pelo menos. Portanto, olha, passemos à frente, vai ser difícil mandar um titular. É isto, mas estás a ver? Eu cedi um jogador do Futebol do Porto e esta gente agarrada não consegue ceder um jogador. Isto é muito difícil agora. É muito difícil agora. Estava aqui a pensar no 11. Muito difícil. O João cedeu Antunes, que um internacional português, ou ex-internacional português, eu nunca sei. Isto dos internacionais é curioso, agora fazendo aqui uma pequena. Isto dos internacionais é aquela coisa, um tipo quando vai à seleção uma vez na vida, depois é sempre internacional português. É verdade. Que é aquela coisa engraçada, não é? Uma pessoa depois, até que eles acabem a carreira, nós temos que chamar-lhes internacional português, mas a verdade é que eles são. João, porque as perguntas têm começado pelo Jorge, agora contigo. Qual é a tua melhor memória de um Porto Sporting? De um Porto Sporting, olha, tenho o primeiro jogo que eu fui na vida ao futebol e pelo qual fez-me sportinguista foi o Porto Sporting. Levaram-me para ser portista e eu apaixonei pelas camisolas verdes e brancas às riscas. E portanto, esse é das melhores memórias que tenho do jogo, do antigo Estádio das Antas, que eu ia bastantes vezes. E portanto foi um Porto Sporting jogado com muita chuva, 0-0, o Porto tinha uma grande equipa e foi campeão esse ano, o Sporting também tinha uma grande equipa, o Damas defendeu quase tudo que tinha para defender, o Jordão sozinho lá na frente, o Sporting jogou muito à defesa, já nem lembro quem era o treinador, mas achei que aquilo já era pequeno, mas percebi que o Sporting estava mesmo ali a jogar muito à defesa, o Jordão sozinho ia dando cabo da cabeça aos defesas do Porto, mas o Porto sempre a massacrar e o Damas a defender tudo. E se calhar foi isso que me apaixonou, aquela entrega dos jogadores de Sporting para segurar o resultado. E portanto, essa é uma das grandes memórias. E depois tenho aqui uma muito boa que foi em 2015-2016 com o Jorge dos quando fomos ao Dragão, em que foi o melhor jogo que o Sporting jogou no Dragão, ganhamos 3-1. Até podíamos ter ganho por mais. Acho que foi o melhor jogo que eu me lembro ao vivo de estar no Estádio Dragão e senti desde o primeiro ao último minuto que a vitória não nos fugia. Portanto, essas são as duas grandes memórias que eu tenho jogando no Dragão ou nas Antas. Depois também tive mais memórias, muitos jogos, muitos maus resultados nas Antas, quando era um empate já não era mau, mas são claramente esses dois jogos, Pedro, o meu primeiro jogo da vida e depois o 3-1 com o Jorge Jesus.
Muito bem, Jorge, memórias de Porto Sporting que tenhas, qual é que te ficou mais na cabeça? Se é que há alguma, pode. Há várias. Há várias, ok, fala-me delas. Há vários momentos atómicos que ficaram na cabeça. Eu não posso dizer, esse jogo que o João agora estava a falar foi com o Paulo Fonseca ainda, não era? Não, foi com o Já era com o Lopetegui? José Peseiro. Slimani marca 2 golos, o Herrera faz um também, e depois há um outro do Sporting que não sei bem. Foi dos jogos Bruno César. Exatamente. Foi dos jogos limpinhos, recentes, que eu me lembro que nada a fazer. A outra equipa foi melhor, ganhou, limpou, nada a fazer. Lembro de muitos jogos nos 90. Lembro daquele famoso que o Atará passa pelo Jorge Costa como se fosse. Sim, também me lembro desse. E que depois o Porto ganhou 2-1, se não me engano. Não, ficamos 2-2. Foi 2-2? E já não, os resultados, isto já, a idade, a velhice começa a... Vocês são jovens, ainda não chegaram bem a este patamar. Mas lembro-me perfeitamente de pequenos momentos de Porto Sporting. Lembro-me de um gol do Jardel do Sporting, quando estava no Sporting contra o Porto. Não, ao contrário. Do Porto para lá. Foi o Edmilson que marcou ao Porto e foi o Jardel que marcou ao Sporting numa noite de chuva. Se não me engano, ainda foi nas Antas. Num canto, foi uma coisa para isso. Tenho isso na cabeça porque quase não vi o golo. E então lembro que tinha sido um jogador contra o outro, que tinha os dois andado a trocar de clubes também já. Lembro-me perfeitamente daquela corrida do Sereno contra o Matias Fernandes, se não me engano. A voar para trás. Portanto, os jogos de Sporting, para mim, ficam marcados em pequenas coisinhas. Lembro do gol do Doriva, depois de uma falta que não foi falta, que ele estou a bola quase meio campo. Lembro-me de muitos pequenos momentos. O gol do Mariano, se calhar, do Mariano Gonzalez. O gol do Mariano, isso foi no 5-2. Para a taça, julgo eu, não? Para a taça, exatamente. Para a taça contra o Patrício. Jorge, lembro-me de um, pela negativa, do gol do Geraldão ao Ivkovic. Eu estava lá no topo norte e a semana toda o Ivkovic a dizer não, eu já aprendi como é que eles marcam os livros e não sei o quê. Eu estava lá, quando vi o livro do Geraldão, deu-me aquele suor frio e disse assim, isto vai correr mal. E pum, a bola lá dentro. Ivkovic a defender penaltis de Maradona, mas não livros do Geraldão, não é? Certo. Sim. Mas um Porto Sporting tem normalmente menos pressão na minha cabeça do que um Porto Benfica, por exemplo. E então é possível que os registros se vão se esbatendo ao longo do tempo. Eu não abordo um Porto Sporting como abordo um Porto Benfica. Um Porto Benfica é um jogo de tensão, é impossível desfrutar de um Porto Benfica a não ser que ganhemos. Portanto, só depois do jogo ou só naqueles momentos de catarse em que há um golo ou que há uma recuperação ou que há qualquer tipo de evento forte durante o jogo. O jogo com o Sporting normalmente é mais calmo. Eu não sei o que é que isto diz, não sei se isto diz mais acerca do Sporting, se diz mais acerca da minha maneira de ver o Sporting. Sim, é verdade. Mas não há aquela assintosidade que eu sinto nos Porto Sporting. Portanto, são normalmente jogos mais relaxados para mim. Talvez por isso fujam um bocadinho mais da memória, não sei. Talvez a estatística ajude também um bocadinho a isto, fazendo agora aqui um apanhado estatístico. Em 238 partidas entre Porto e Sporting, o Porto venceu 86, o Sporting 83, portanto estão muito próximos, 69 empates, mas quando o tema é partidas com o Futebol Clube do Porto a jogar em casa, aí já muda um bocadinho, porque em 86 jogos para a Primeira Liga, o Porto ganha 48, que são 56%, empatam 24 e o Sporting ganhou apenas 14 vezes na cidade do Porto contra o Futebol Clube do Porto. Venceu outras 5 para a Taça de Portugal, mas venceu uma na Taça de Portugal, que foi quando eu inaugurei a minha casa, que tinha acabado de comprar, trouxe cá a malta, disse, vamos embora, quem é este Tio-I que está ali? Não sei quem é o Tio-I. E o Tio-I, eu nunca mais trouxe gente para ver, assim, muita gente para ver cá a bola em casa porque está azar. E é curioso, Jorge, eu ouvi até agora sobre como não abordas os Porto Sporting, por exemplo, na mesma perspectiva de um Porto Benfica, mas, por exemplo, o Sporting é o único clube ao qual o Porto dos grandes, dos maiores, com mais presenças em finais, é o único clube ao qual o Porto nunca ganha uma supertaça nos 90 minutos. Eu nem sei eu acho que o Porto nunca ganha sequer uma supertaça ao Sporting. Eu não sei em Paris, não é? Perdeu em Paris, naquela finalíssima. Vocês lembram-se? Aquilo, foram para 4 finais. Era o Otávio Machado, treinador do Sporting. Em 90 minutos, pois não, ganhou a repetição depois.
A repetição, o segundo jogo. A finalíssima. A finalíssima, assim, do João Pinto, com a taça e com os pedras, sim. aquela imbecilidade toda, enfim. Mas olha, não sabia, por acaso não sabia que nunca tínhamos ganho ao Nunca Sporting. ganhou. Em 90 minutos o Porto nunca ganhou ao Sporting nem para a Taça da Liga, em 5 jogos empata 3 e perde 2, nem para a Supertaça, em que perde 4 no tempo regulamentar e empata 4. Portanto, o Porto tem mais maleitas, se calhar, com o Sporting do que propriamente com o Benfica. Isto só não apanhar estatístico geral. Só mais uma curiosidade antes de passarmos à parte mais tática. Maior vitória do Porto em casa em Porto Sporting dá-se em 1936, um 10-1, uma coisa que seria incalculável de... Logo a seguir vem 2021 com um 9-0 que vamos dar ao Gento, que vai ser fabuloso, mas tirando isso é tranquilo. O Sporting já repetiu por 2 vezes um 4-1 no estádio, neste caso nem sequer era estádio em 1905, e portanto isto faz aqui este parte do país já lá iremos melhor. Vamos a uma questão um bocado mais tática. Jorge, o Sérgio Conceição o que é que faz melhor? Entrar numa lógica de espelho tático tal como fez na Supertaça para encaixar com aqueles 3 centrais do Amorim, ou achas que o Sérgio deve manter a sua lógica de uma linha de 4, um 4-4-2 quase, digamos assim, tal como se apresentou agora? Ora, o jogo contra os Juventus foi vintage de Sérgio, aquela forma de ficar um bocadinho à espera que esta semana foi muito levada ao extremo pelo Atlético e correu tão bem, que se lixaram também contra o Chelsea por causa disso. Mas eu acho que o Sérgio não vai abdicar de querer ganhar o jogo. O jogo da Taça da Liga podia ser um bocadinho mais relaxado, mesmo mentalmente, que para o Sérgio eu acho muito complicado. O Sérgio não lhe passa pela cabeça não tentar ganhar um jogo. Às vezes a forma como o tenta é que pode variar um bocadinho, mas eu acho que ele vai apostar na linha de 4 atrás, o 4 do meio campo, que é um 4 que não é bem um 4, porque depende muito da presença do Otávio ou não. E depende se tens o Otávio a jogar à esquerda, que no fundo não é nada a jogar à esquerda, ele está a jogar quase como falso interior, falso ala, falso tudo. O Otávio faz um bocadinho tudo naquela equipa quando está em campo. Ou então se vais ter o Dias, que é um homem muito mais linear, muito mais direto. Não me parece que abdique dos dois grandalhões lá na frente. E o Taremi é bem mais esperto do que grande. É o melhor avançado que temos desde o Jackson, não tenho grandes dúvidas, e dá muito mais à equipa do que o Soares alguma vez deu, do que o Aboubakar alguma vez tentou dar. O Marega está lá eternamente na sua posição quase de confrade do treinador. Jogue bem ou jogue mal, o Marega é escolhido. Tem as suas valências, tem muitas dificuldades em algum tipo de jogo. Nestes relevados, por exemplo, onde temos jogado no nosso campeonato, que é uma das vergonhas da nossa liga, e que deveria ser uma vergonha da nossa liga, o Marega, por exemplo, sente muita diferença, porque não consegue dominar a bola em situações complicadas. Não é possível, o homem não tem aquela capacidade. Mas neste jogo, no Dragão, não me parece que o Sérgio abdique de tentar ganhar o jogo com a equipa normal que ele gosta de ver. Temos um jogador em muito boa forma que ajuda a segurar o meio campo, que é o Uribe. Está numa forma como eu pensei que ele já não conseguisse chegar desde que o via jogar no ano passado. Não me parece que passe muito disto, portanto estamos a ver pico do Uribe, creio, em Portugal. Uribe e Sérgio no meio, Otávio mais solto, Corona um bocadinho mais solto à espera dos overlaps do Manafá, Otávio fazer o mesmo para o Zaidu a fazer a ala, Marega e Taremi no meio, e 8-9-0 e ficamos contentes. João, o Porto tem esta debilidade, diria eu, nas laterais, não é? Eu acho que é de alguma forma inegável. Por outro lado, o Sporting tem, também acho que é de alguma forma inegável, 2 das grandes figuras do campeonato em Nuno Mendes e Pedro Porro, muito potenciadas obviamente pelo sistema de 3, que acaba por encaixar muito bem nas características naturais destes jogadores, mas achas que é nas faixas que pode estar o segredo para
para a vitória do Sporting no Dragão? Não, por acaso acho que não vai ser nas faixas. Eu acho que o Sérgio Conceição vai jogar no 4-4-2, conforme o Jorge referiu. Acho que vai fazer ali algumas adaptações, acho que vai só pressionar, o Porto vai entrar forte, pressionar alto, mas vai pressionar a saída de bola, principalmente do Inácio e do Fedal, que são os que têm a melhor saída de bola. Acho que o Otávio vai fazer muita pressão quando Palhinha receber a bola, portanto o Porto vai jogar assim, a meu ver. Depois, quando tiver a bola, eu acho que o Corona vai fazer muitas diagonais da direita para o centro para ganhar o espaço entre linhas no meio campo do Sporting. Já aconteceu isso em Alvalade e acho que vai ser o mesmo. Portanto, o Porto vai entrar com a faca nos dentes, porque o Sérgio Conceição já preparou o jogo na conferência de imprensa da Madeira. O lado do Sporting, acho que o 11 vai ser exatamente o mesmo que foi do último jogo do Portimonense. Acho que o Sporting vai preparado para o Dragão, não tendo Paulinho, portanto não temos ali um jogador de apoio. Vamos ter o Tiago Tomás, que para ter sucesso perante o Pep vai ter que correr muito e fazer muitas diagonais do centro para a direita, portanto para aparecer no espaço entre linhas ali para aproveitar também o Zaidu, porque o Zaidu realmente não está numa grande forma e, portanto, para cair ali do lado do Zaidu, acho que será por aí. E, ao contrário, o Pote vai aparecer muito da direita para o centro, a tentar aproveitar que o Porto não tem um pivô fixo no meio campo, portanto, não tem um Danilo, tem o Uribe e o Sérgio Oliveira ali, e aparecer muito como apareceu no jogo de Leiria, naquele espaço, na altura acho que foi o Grujic, corrijo-me Bertolini se estou enganado, em que o Grujic que deu muito espaço ao Pote, deu muito espaço ao Pote, o Pote apareceu ali muito entre linhas, e acho que isso vai acontecer pelo Sporting, portanto tentar obviamente ativar o Pote ali naquele espaço entre linhas e depois aproveitar. O Sporting acho que vai bater muito longo ao início, porque o Porto não vai deixar o Sporting construir jogo, portanto o Sporting vai bater longo em profundidade, tentando aproveitar as características quer do Nuno Santos, quer do Tiago Tomás, para esticar o jogo, e quando o Porto permitir, ou já estiver mais cansado ali nos 20 minutos, 25 minutos, eu acho que o Porto vai tentar aparecer muito entre linhas, e é por aí que o Sporting pode ganhar superioridade, porque o Porto não tem um pivô defensivo capaz de ali fazer uma marcação direta à Pote. Portanto, eu acho que o segredo do Sporting vai ser aguentar os primeiros 20, 25 minutos, um ímpeto a Porto, diria, para depois explanar o seu jogo, sabendo de antemão que o jogo vai ser tão difícil para nós como para o Porto, porque nós defendemos muito bem, o sistema está rotinado. Se nos derem espaço e se o Zaidu tiver em noite não, o Porro poderá aproveitar ali uma outra incursão e ser muito perigoso para a ofensiva portista, e o mesmo do outro lado, se Manafá também acordar em dia não, se falhar muito nas marcações, o Nuno Mendes pode fazer ali obviamente um desequilíbrio, e depois o Sporting ter a possibilidade de aparecer 2-1 do lado esquerdo. Portanto, acho que isso é o que o Ruben Amorim vai tentar indicar aos jogadores, dar essas indicações, tendo do outro lado, obviamente, uma equipa que sabe que é uma final para eles em termos de campeonato e que vão dar tudo. Só para acrescentar uma coisa, eu acho que o Sporting tem que manter os ideais, os princípios, mas vai ter que subir a intensidade. Neste jogo vamos ter que entrar também com essa intensidade logo nos primeiros minutos, muito lá em cima, portanto vejo ali algumas faltas nos primeiros 20 minutos, porque só assim é que vamos conseguir parar o Porto. Eu gostava de perguntar isso, a que minuto é que o Palhinha vai evitar a primeira expulsão? Porque isso vai acontecer durante o jogo, várias vezes. Várias vezes. O Corona vai subir até sei lá, fila 7, 8 de altura, de paralelo, de altitude das bancadas. Como aconteceu em Leiria e noutras situações. Essa intensidade vai... Não, vai ter que ser muita intensidade. Vai ter que ser muita intensidade de ambas as partes. Eu conto de ambas as partes muita intensidade ao início, porque estes jogos não são para ser bem jogados. Estes jogos são para ser ganhos. Ponto. E, portanto, estes jogos para ser ganhos, se o Sporting for a não meter o pé, o Porto vem para cima e será um rolo compressor. Ao contrário, não acredito que o Porto, o Sérgio Conceição tem este ADN, vai ser mesmo meter o pé, e portanto o Sporting vai ter que jogar com as mesmas armas, esta intensidade. Palhinha, João Mário, vai ter que andar ali muito com intensidade, meter o pé. Os da frente também Marco Aurélio, o Valks, o Oceano, o Vidigal, tudo poder entrar lá para dentro. Exatamente, tudo lá para dentro. Vai Rottenbach.
Esse não, porque senão esse era expulso logo aos 3 minutos. Não, e inclinava o campo, e literalmente Inclinava o campo. porque ele começava a ficar um bocado mais complicado. Exatamente, esse não. Joaquim Bach não. De repente fomos transportados para os anos 90, em que de facto os clássicos do futebol português acabavam sempre com. Nunca acabavam com 22 jogadores em campo, era uma coisa inacreditável. Era uma vergonha, era um ponto de honra. Tu tinhas de ser expulso do jogo. Alguém havia de ser expulso do jogo. Sim, senão não era um clássico. Nem parecia bem. Exatamente. Antes de passarmos para aquilo que são os prognósticos, vamos então ao nosso quiz. Vamos lançar-vos aqui umas perguntas sobre os Porto Sporting, a ver o que é que vocês se vão lembrando ou não. A primeira pergunta, aliás, todas elas é para qualquer um de vocês. O que se lembrar primeiro de responder, não há aqui pontos, vamos ganhar todos. Mas o Sporting. Isso é treta, tem de haver pontos nesta porcaria. Pá, isso era bom para nós era bom. Pois é isso. Para nós era maravilhoso. Já assino por baixo. 3 pontos para cada um, siga, está assinado por baixo. Vamos fazer então aqui 10 pontos por pergunta, sendo que a última pergunta vai valer mais. Mas vamos fazer um sistema de pontos, então, já que o Sporting está a 10 pontos à frente, simbolicamente fazemos 10 pontos também. O Sporting venceu no Dragão pela última vez em 2016, tal como há pouco o João falava. Nesse jogo ficou 3-1 ou 1-3 para o Sporting do Jorge Jesus. Havia 2 holandeses em campo, um em cada equipa. Quem eram? O Bazur do nosso lado? Não. Era o Indy. Não. O Indy era um deles. João, se te lembrares quem é que estava do lado de Sporting, ganhas 5 pontos, vá. Ora bem, do lado de Sporting, um holandês, nesse ano com o Jesus, um holandês, realmente... Não, isso foi Slimani que marcou os 2 golos. Foi Slimani, certo? Foi Slimani que marcou os 2 golos. E no banco para como alternativa. E no banco ainda por cima. Já era difícil. No banco. Estava Barcos. No banco. Não, desculpa. Não. Eu estava a dizer que em alternativa a Slimani no banco existia o Hernan Barcos. O holandês foi a jogo. O holandês foi a jogo? Será o ponta de lança ou como é que se chamava? O Castanhos? Não. Foi Castanhos. Não, Jorge, então, tu não tens ideia? Eu estou aqui a tentar lembrar, mas... Holandês... o holandês... Vamos dar mais 10 Voxwinkel? Não, Voxwinkel já não jogava. Um holandês, o Scarce? Não. Scarce? Não. Já demos... Não? Acho que já demos... Não, eu vou... João, vamos concordar em dar aqui 5 pontos a Bertocchini. Vocês? E ficas com 0. O holandês do Sporting foi Marvin Ziegler, o lateral esquerdo. É fácil. Enquanto recuperam o fôlego, eu até vos digo qual era a equipa do Sporting nesse fim de tarde, que o jogo foi de tarde. Rui Patrício, Schelotto à direita, Ziegler na esquerda, Ruben Semedo e Coates que ainda está no Sporting no centro, pivô defensivo William Carvalho, com João Mário e Adriano Silva no meio campo, e depois Brian Ruiz por trás de Teo Gutierrez e de Slimani. O Ziegler foi titular? O Ziegler foi titular, sim. Roberto Aquino perdia 3-1 contra uma equipa com o Ziegler. Eu estou a ouvir a defesa do Sporting e a pensar, nós marcámos um golo àquela malta. De penalti. Héctor Herrera faz o gol de penalti. O Sporting que no banco tinha, entre outros, tinha Hug, um guarda-redes do qual eu morria sem me lembrar, o esloveno, Hernan Barcos, por exemplo, também, João Pereira, que também está agora no Sporting, e Bruno César, como dizia o João há pouco, que marcou um gol. Sim, é um deus. Do lado do Porto, só muito rapidamente, e talvez, Jorge, queiras ouvir a defesa do Porto para repensar a do Sporting. Casilhas na baliza, ok, tudo bem. Depois Maxi Pereira do lado direito, José Ángel do lado esquerdo, Martins Indy e Shidozi foram os centrais do Porto. Vocês só marcaram 3? Nossa, meu Deus. No meio campo a 3 do Porto jogaram Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e Héctor Herrera, e depois Corona do lado direito e Yassine Brahimi do lado esquerdo e Abubakar no centro, peço desculpa. No banco do Porto, e entre outros jogadores existia Suk, o sul-coreano Suk,
numa equipa treinada por José Peseiro. Não precisas dizer mais nada, basta dizer Peseiro. E a partir Ok. A partir daí estamos dois de acordo. A partir daí acabou. Sim, exato. acabou. Sim, exatamente. Pronto, o Jorge acertou meia pergunta, o João nem meia, portanto 5-0 neste momento. Nova pergunta para qualquer um de vocês os dois. Nos confrontos entre Porto e Sporting deste século, o jogador que fez mais golos fez 6 em apenas 5 partidas. Quem foi? Liette? Tiquinho? Não, Tiquinho nem Soares? foi Lietza, não, nem Lietza, nem Tiquinho, não. Slimani? Não foi Slimani. Atenção, Slimani faz 6 golos também, mas em 6 jogos. Mas devia valer qualquer coisa. Ok, se mais ninguém acertar, a gente valida. Falcão que faz 5 jogos apenas e 6 golos. Falcão que tem um golo a cada 65 minutos em Porto Sporting, ou Sporting Sport, aqui não interessa, e é na história o jogador que com maior taxa de sucesso contra o Sporting, ou seja, ele a cada hora de jogo marcava um golo ao Sporting e portanto... Então faz aí a conta, faz aí o rácio de golos contra o Villarreal. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Só para dar uma nota muito rápida do top, e estamos a falar do top deste século, ok? 6 golos para Falcão, 6 golos para Slimani, mas em 8 jogos. Falcão marca 6, mas apenas em 395 minutos. O Slimani só custou 300 mil, portanto tem aí um desconto. Mas o Falcão foi roubado ao Benfica, pá, ainda tens esse extra markup moral. Soares fez 5 golos, mas em 10 jogos, ainda assim marcou a cada 2 jogos. Ismailov é o quarto desta lista, marcou tanto pelo Porto como pelo Sporting em 14 jogos. Depois há Yannick Jaló, Liedson, que também jogou nos 2 clubes, embora tenha marcado apenas pelo Sporting, e agora um nome que o Jorge não quer ouvir, Beto Acosta é o 7º da lista, com 4 golos em 6 jogos e um deles que valeu um campeonato. Quase. Que valeu um campeonato. Portanto, temos neste momento, Jorge, temos neste momento um 15-0. Tu falaste em 10-0, mas temos um 15-0. Mas o Slimani não contou nada. Eu acertei o do Sporting. Eu acho que devíamos para os Jorge, não, é verdade. Comigo, acho que 5 pontos deveriam ser. 5 pontos. 15. 2 respostas certas para uma, digamos assim. Próxima pergunta. Nos últimos 20 anos de Porto Sporting, ou seja, mais uma vez estamos a falar sobre este século, só há um único jogador, seja no Dragão, em Alvalade ou em Campo Neutro, só há um único jogador que fez um hat-trick. Quem foi? Falcão? Telho. Certíssimo. Telho. O Jorge Como é que é possível isso? A 1 de março de 2015, exatamente, no Estádio de Dragão, o Telho faz os 3 golos frente ao Sporting, um aos 31, um aos 58 e um aos 82. Eu apaguei esse jogo da memória, por isso não podia responder isso, não está na minha memória esse jogo. Para fazermos, se calhar como há pouco, para viajarmos um bocadinho no tempo, só recordar as equipas. O Porto não tinha um único português no 11 titular. Então não valeu. Não, porque o Porto não tinha um único português, mas tinha 6 brasileiros. A equipa do Porto foi Fabiano na baliza, a defesa com Danilo, Alexandro nas laterais, Maicon e Marcano no eixo da defesa, Casemiro e Héctor Herrera quase ali num duplo pivô, Evandro à frente destes dois, e depois Jackson Martínez, Yacine Brahimi e o Telho que marcou de facto os 3 golos. Ainda entraram Quaresma, Martins Indy e Ruben Neves. Do lado do Sporting, João, foram a jogo 8 portugueses no 11 titular. Foram eles Rui Patrício, Cédric Soares, Jonathan Silva jogou do lado esquerdo, o argentino, Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo foram quem viu. Normal. Vocês brincavam, mas tu Tobias e Paulo Oliveira. Mas tu Tobias. Não, porque eu Jonathan Silva na esquerda. Quem eu não sei se lembram do jogo, mas o Lopetegui, que era conhecido por ser um treinador, especialmente neste primeiro ano de Porto, por ser um treinador muito lateral, não é? Aquela manutenção da posse de bola por vezes muito estéril, mas neste jogo jogou em profundidade e o Telho marca 3 golos quase iguais a explorar as costas do Tobias e do Paulo. E do Paulo Oliveira.
Depois o Sporting com William, João Mário, Adriano Silva e depois na frente então Nani, Carrilho, Freddy Monteiro. Não era uma má equipa do Sporting nenhuma. Não tínhamos era tração atrás, não é? aliás, é o que se nota muito este ano e só voltando atrás, é uma defesa bastante mais estável, bastante mais organizada, bastante melhor. Claro, isso é que se nota. As defesas ganham campeonatos, e este vai ser o primeiro campeonato em que a defesa não vai ganhar campeonatos, porque vocês, mesmo com essa defesa, vão perder esta porcaria. Temos pena, não é? Vamos a duas perguntas com várias respostas possíveis que estejam certas e que têm mesmo que puxar pela cabeça, mas são curiosas. E entre Francisco Conceição, Tiago Tomás ou Nuno Mendes, há vários jogadores neste clássico com 18 anos ou menos, que podem ir a jogo no sábado e que irão, especialmente do lado do Sporting. Nas últimas 20 épocas deste clássico, 4 jogadores foram a jogo com menos de 18 anos, ou seja, há 4 jogadores neste século que foram a um Porto Sporting com 17 anos apenas. Conseguem tirar da cartola Quaresma? Algum destes? Ricardo Quaresma é um deles, exatamente. Ao serviço do Sporting, Maria? Obviamente. Não, Santa Maria não. Ruben Neves? O Ruben Neves também não. O Ruben Neves vai a jogo com o Sporting com... Peço desculpa. O Ruben Neves sim. O Ruben Neves é um dos nomes. Com 17 anos vai a jogo com o Sporting. Vai sim, senhor. Okay. Neste século, neste século. E aliás, posso ajudar-vos, o Ruben é o único jogador do Porto nesta condição. E eu ia dizer, não queres dar uma dica o resto é de Sporting, não é bem parecido. Portanto, o Ruben Neves, Ricardo Quaresma, que joga no Porto, mas não vai a jogo com 17 anos pelo Porto, portanto, 2 já disseram, faltam outros 2. Não. Os dois que faltam, outra pista. Um deles será bastante complicado lá chegarem, o outro... é um nome grandito. Do Rui Patrício? Não. Rui Patrício não. Ronaldo? Cristiano Ronaldo é um dos homens. Sim. O Ronaldo Cristiano o Sport. Cristiano Ronaldo, sim. Jogo contra o Porto, exatamente. Não consigo rapidamente. O Cristiano Ronaldo faz 90 minutos contra o Porto, divididos por 2 jogos. Contra o Porto, ainda ambos com 17 anos, portanto sim, deve ter entrado como suplente. O Viana? O Viana também não? O próximo nome, eu acho que o próximo nome é muito difícil, porque o próximo nome tem 18 anos agora. Dá uma pista. Tem 18 anos ainda? Tem 18 anos, está na ponta do Sport. Não Mendes? Tem jogado quase esta época. Inácio? Não é o Gonçalo Inácio. Entrou apenas 12 minutos naquele que foi o último jogo do campeonato passado, jogo eu. Não. Até porque o Daniel jogou. Bruno Paz? Acho eu que foi o ano passado que ele entrou no último jogo. O Xavi nunca jogou. Não. Só se for o Tiago Tomás. Não, é Joelson Fernandes. Joelson Fernandes. É Joelson, sim. Entrou. Entrou. O Joelson Quase que marcava, exatamente. Quase marcava. Nenhum destes jogadores fez, aliás, houve um deles que fez um gol num destes clássicos, mas pelo lado do Porto, que foi Ricardo Quaresma, mas já bastante mais velho. E Quaresma jogou, de facto, 18 destes jogos. Maravilha. Agora, uma última pergunta que já mete história à mistura. Não vos vou facilitar a vida com jogos deste século. Vale tudo. Não, dicas vou-vos dar, mas vale tudo. Em toda a história do Porto Sporting, quem é o jogador do Porto quem é o jogador do Porto? Em toda a história do Porto Sporting, quem é o jogador com mais minutos? Sendo que, atenção, eu vou facilitar aqui um bocadinho a João vida, Pinto, do Porto. porque no top 20, vocês podem dizer jogadores dentro do top 20, sendo que se acertarem no jogador com mais minutos ganham 20 pontos, top 5 ganham 10 pontos e depois daí até o top 20 ganham 5 pontos. O João Castro, já nos falou do João Pinto. O João Pinto está no top 20, é o 11º jogador da história com mais Porto Sporting ou Sporting Sport, com 29. Podemos ir ao Gomes também, deve ter jogado pelos dois. Fernando Gomes jogou pelos dois, exatamente, jogou pelos dois, é o 8º jogador com mais Sporting Sport, ou Porto Sporting. Sousa e Jaime Pacheco. Olha, mesmo nacional. Calma só, porque tu disseste aí Vítor Bahia, e Vítor Bahia é mesmo o 3º jogador da história com mais Sporting Portos, ou Porto Sportings, tem 2.970 minutos. Tu falaste em Sousa e em Jaime Pacheco, posso-te dizer que nenhum deles está na lista. Na lista de 20 jogadores com mais jogos, sim. Há muito mais Porto Sportings atualmente do que havia antes. Portanto, do que havia antes, é verdade. Não, eu ia dizer Damas e... Rui Patrício. O Rui Patrício está. O Rui Patrício é o 10º.
É o 12º jogador com mais Porto Sportings. Posso-vos dar uma pista. Beto. Para além... Beto, não. Posso-vos dar uma pista. Para além de Fernando Gomes, só há um jogador neste top 20 que jogou em ambos clubes. O Eurico? Não, o Eurico. Não? O Rui Jorge. E é- Rui Jorge. O Jorge. O Jorge. O Jorge Sim, que foi é Jorge. o 10º jogador, tem 30 partidas entre Porto e Sporting, é o 10º jogador com mais jogos. Mais pistas, jogadores que se mantenham em... O Peixe. Jorge mas o Costa. Peixe- Jorge Costa. Peixe- Jorge O Costa. Peixe não está, o Jorge Costa... Jorge Costa. De forma absolutamente impressionante, o Jorge Costa não está, Não está. A Luísio? mas há... O Aloísio é o segundo jogador da história Ei, com mais Era Porto sempre, quase sempre totalista no campeonato. Já sei, Jogava- jogava tudo. Elton. O Elton. 33 não? jogos, o Elton não está. Deixem-me só recuperar aqui para vos tentar dar uma pista. Jogadores que estejam no ativo, não vos falta nenhum. Já disseram Rui Patrício. O Quaresma? Outra pista, Quaresma não. Jogadores dos últimos 30 anos de futebol português, falta-vos um. O André? Não é o André. Oceano. Não? Não é o Ciano, não é André. Falta-vos um e é do lado do Porto. Eu sei que este nome vai parecer impressionante depois do nome de Jorge Costa não ter entrado, mas este homem tem mais minutos no Porto Sporting que Jorge Costa. Kiki? Não pode ser. Não. Não é Fernando Couto? Não. Fernando Couto. não. Magalhães? Não. Vou-vos dar uma dica, era lateral direito. Gabriel? Não. Gabriel jogou pelos dois, não. Além de João Lateral- Pinto, quem é que direito. era o lateral direito do Porto? Tens que saber, Alberto Aquino. Secretário? Lateral Não direito. digas secretário. Secretário. Não digas secretário. Pronto. Secretário. Tinha de ser. Tu Carlos queres me humilhar? Secretário. Queres humilhar, não queres? Queres humilhar? Carlos Secretário, que é também, só por curiosidade, Carlos Secretário, que é também dos jogadores que mais amarelos levaram em confrontos entre Porto e Sporting. É normal, com este 10 lado é vermelho. O amarelo não era vermelho. com 10 amarelos e um vermelho. Ora bem, Bom. vamos só facilitar. Falta mais antigo. Custódio Pinto. Sei lá. Vou só Sei lá. para facilitar a Linazir, vida. Beto, o Zé Beto, Um dos- o Linazir, Não, nenhum deles. Posso dizer uma coisa? O Frasco jogava sempre, não? Não, mas não é um dos top 20. Todos eles são portugueses. Posso-vos dizer uma coisa: falta-vos um guarda-redes, julgo eu. Damas. Já disseram Damas, que é o 10º jogador. Aí eu é que acertei o Damas. Falta-vos um guarda-redes. Deixem cá ver. Falta um dos maiores goleadores da história do Sporting. Manuel Fernandes, claro. Manuel Fernandes, 18º jogador com mais jogos. E depois falta uma coleção de nomes que é muito difícil lá chegarmos. E eu vou... Ok, eu posso facilitar a vida, dizer que ainda há aqui um nome dos anos 80, julgo eu, que jogou... Não é nos anos 80. Paulinho Santos, pá. Paulinho Santos não é dos jogadores com mais Porto Sporting. Não é top 20. Não, Mas é incrível, atenção. Estava castigado. Porque não havia tantos Estava jogos, castigado. havia só 2 jogos para o campeonato. É curioso que... Carlos Xavier, não? Não. E entre a posição, deixem-me só interromper-vos para vos dizer isto, entre a posição 20 e 30 do top, quase todos os nomes passam a ser muito conhecidos. Augusto Inácio, por exemplo, que joga tanto pelo Porto como pelo Sporting. João Moutinho, que tem uma enorme coleção destes jogos, porque tanto num lado como no outro, não é? Peiroteu, ainda assim, Travassos também, Paulinho Santos, obviamente, que está aqui, Gabriel, e há bocado vocês falavam de como Gabriel tinha jogado dos dois lados. Ainda à saída do top 30 estão Polga e Jorge Costa, de forma absolutamente impressionante, pelo menos para mim e na minha cabeça. Polga tem mais minutos de Porto Sporting e Sporting Porto do que Jorge Costa e do que Oceano. O que nós sofremos. E ainda dentro do Porto Sporting está Pedro Barbosa também dentro dos 40. Eu vou-vos dizer qual é o jogador com mais Porto Sporting, só por uma questão. Não digas, nós vamos adivinhar. Não? Ok. Diz a posição. Não é o João Pinto, não é o Alumínio, não é o Bahia. Eu posso dizer do Porto, não é? É do Porto, é defesa. Posso-vos dizer que fez muito mais jogos do que o segundo classificado da lista. Posso-vos dizer uma coisa, fez quase 9 dias, se contarmos os minutos que ele tem, dividido por horas, que dá 210... Alex Não. Fez 39 jogos, 3.510 minutos, o que dá 210 horas, o que dá quase 9 dias... Não, o que dá quase 9 dias em campo em Porto Sporting. Eduardo Luiz?
Não, a defesa jogou toda a sua carreira no Porto e entre 1947 e 1963. Monteiro da Costa. Não, embora Monteiro da Costa esteja no top 20, é o 14º. Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo está no top 30, é o 27º. Custódio Pinto não era central, não era defesa. Custódio Pinto, que era médio e que está em 25º. Não, isto é muito difícil. Para mim é difícil, para o Bertocchini. Não, o Mursa é mais recente. Não, antes de revelar os nomes, e porque se calhar quem nos ouve, alguns já estarão aos berros a dizer o nome, vou só recordar os outros jogadores que estão neste top 20 e dos quais não falamos. Adolfo Mourão, do lado do Sporting, Manecas, Vasques, todos estes do lado do Sporting, Albano também do lado do Sporting, depois do lado do Porto, Hernani, que é o 9º jogador, Pinga e Barrigana, que são o 6º. Barrigana e Pinga, que tem uma curiosidade em comum, que tem exatamente a mesma quantidade de minutos em Porto Sporting, 2.790. Titulares sempre a jogar o jogo todo. Exatamente. Depois há do lado do Sporting Hilário e Azevedo, e então pronto, segundo lugar para Luís e o terceiro lugar para Hilário. Virgílio! Então, Virgílio é o jogador com mais Porto Sporting. Leão de Génova! O Virgílio sabes que o Virgílio estava abaixo de mim nas antas. Estava abaixo de mim, sim. Perfeito. O Virgílio faleceu apenas em 2009. Foi alguém que com uma vida muito, muito longa, e já agora era defesa, era lateral direito, embora também pudesse jogar a central. Aliás, estamos a falar dos anos 50, portanto eles podiam jogar em todo lado. Não? O Virgílio braço partido e tudo. Claro. Não havia substituições? Houve ali umas épocas que nem havia substituições, pois, jogavam sempre os minutos lá. Mas posso-vos dizer uma coisa, era um defesa que faz 39 Porto Sporting, tal como eu disse há pouco, quase 9 dias, se cortarmos em 24 horas, nunca foi expulso no Porto Sporting, amarelos não levou, mas também eram vicissitudes obviamente da época. O primeiro Porto Sporting que disputa foi aos 20 anos, o último aos 34. Já agora, e só porque isto não estava no guião, mas só para terminarmos, se vocês quiserem tentar adivinhar, eu estou-me a rir porque estou a ver a lista. De todos os tempos, quem são os jogadores com mais cartões amarelos nos jogos entre Porto e Sporting? Eu vou-vos dar uma dica. Eu vou-vos dar uma dica. Vou-vos dar uma dica. No top 10 são todos dos últimos 30 anos de futebol. E quase todos dos últimos 20 anos. Só dava um cartão amarelo se lhe arrancasse uma coxa. Paulinho Santos, Oceano, André... Só para conseguir fazer o apanhado, o Paulinho Santos é o terceiro jogador da história com mais amarelos, mas na verdade até seria o maior do top, porque tem um duplo amarelo também e um vermelho direto. Portanto, o Paulinho Santos viu 14... Nada merecidos, certeza. Nada merecidos. Eu acho que o João disse também o Oceano. Sim, o Oceano, que é o 10º da lista, com 8 amarelos. O Fernando deve ser o que tem mais. Não, Fernando não. O André, do Porto? O André? Não. O André também não. O jogador com mais cartões era um defesa do Porto, que tem 13 amarelos. João Pinto. Não, foi nos últimos 30 anos. Couto. O João Pinto está na lista, desculpa. O João Pinto está na lista. Ok. Não levava amarelos. Jorge Costa. Jorge Costa fez 22 Porto Sportings, marcou 2 golos em partidas entre os dois, leva 13 amarelos e um vermelho direto, só por curiosidade. Depois na lista ainda vos falta, posso-vos dizer uma coisa, falta-vos um jogador dos últimos, Polga, que leva 9 amarelos, um duplo amarelo e um vermelho. Falta um jogador do Porto dos últimos 10 anos, 15. Interessante, do Porto. Costinha? Danilo. Não, eu acho que vocês vão demorar porque não era um jogador propriamente agressivo. Isso é... São simulações, não? É um jogador... Será o Palhinha? Não, Lúcio Gonzalez, estranhamente, é um dos jogadores com pior registro disciplinar
pior registro disciplinar entre protestos, não, mais protestos do que por faltas, calhar. Era capitão de equipa e tal. Sim. Em 17 jogos recebe 8 amarelos e marca um golo. Depois há aqui um jogador que é o que tem maior registro de entre golos e amarelos, é o que tem maior número, e é Pedro Barbosa, o meu homónimo, que faz 6 golos e recebe 9 amarelos e porque desejou tirar a camisola. Pronto. Por último, e só para terminarmos aqui, só porque agora eu estou a achar muita piada esta questão, há um jogador que recebe 3 vermelhos diretos na história entre Porto e Sporting, foi ele, Rodolfo Reis. Só 3? Nada mal. Só 3? Não está mal. Nada mal. Ainda assim, no rácio por cartões vermelhos por minutos, o título é do Sporting. É de um jogador do Sporting, o que é curioso, e era um jogador que era médio ofensivo. Emanuel Amonek faz 10 jogos. O Amonik, sim, é verdade. O Amonik, exato, o Amonik faz. Tinha muito azar contra o Porto. Em 10 jogos contra o Porto conseguiu 3 amarelos e 2 vermelhos diretos, o que é uma coisa impressionante para. Deixa-me dizer, houve alguns que eu acho que foi injusto, mas lembro-me de um que, é daqueles tipo assim, o gajo, lembro perfeitamente que foi nas Antas, e ele decide entrar assim à maluca a um jogador do Porto, tipo, o jogo completamente controlado, e ele decide entrar à maluca, e claro, foi lá para a rua. Mas o América contra o Porto era uma coisa impressionante, mas esse lance fica-me na cabeça, o Sporting dominar o jogo, até acho que estávamos a ganhar, e o América varra alguém assim de uma forma, tipo, porquê? Tu ficas assim, porquê? E o gajo é expulso. Depois, só para terminarem muito rapidamente, antes de fazermos o prognóstico final e as nossas despedidas, muito rapidamente só os homens que estão ex-aequo em terceiro lugar, com duas expulsões, Bozingua, Marcos Rojo, no Sporting. O Rojo faz 5 jogos com o Porto, recebe 4 amarelos e 5 vermelhos, isto é o rácio. 5 vermelhos não, 5 jogos, 4 amarelos e 2 vermelhos, peço desculpa. 4 amarelos e 2 vermelhos em 5 jogos. Marco Caneira, Pedro Martins e Frasco. São depois os jogadores que estão aqui na lista. Outro jogador com uma média extraordinária, Carlos Eduardo, o médio do Porto, que depois foi jogar para as Arábias e que em 2 jogos recebeu 2 amarelos e um duplo amarelo contra o Sporting. Tudo isto com 24 anos, um feito ao alcance de poucos. Meus caros, antes de nos despedirmos, vou pedir então um prognóstico final. João, prognóstico para o Porto Sporting? Sporting tem que ganhar, portanto, mas queres um resultado mesmo, não é? Se quiseres dar resultado, sim, um resultado 1-0, golo do Tiago Tomás, um cruzamento à direita de Porro, depois passar a Zaidu, um cruzamento tenso e o Tiago Tomás a desviar ao primeiro poste e depois sofreu muito até ao fim e esperar que os minutos passem, o Sporting a defender bem, mas pronto, 1-0 para o Sporting. Ok, isso eu posso dizer que foi o prognóstico mais detalhado que eu já ouvi em toda a minha vida e gostei bastante. Jorge, está gravado, antes disto acontecer, já sabe. Está gravado. Jorge, prognóstico? 3-0, hat-trick de Tabelinhas, Marega, Manafá. Os gols são partilhados entre os dois, okay? Porque às vezes é o Manafá que assiste o Marega, às vezes é o Marega que assiste o Manafá, só para gozar, só para dizer é isto que vocês esqueçam. Meus caros, vamos já com quase 1 hora de programa. Posso-vos dizer aqui em direto, cometer-me em confidência quase, mas foi dos programas que mais gozo me deu gravar em podcasting e faço podcasts há muitos anos. Foi um prazer enorme. Vou só relembrar um apanhado geral para toda a gente. Quanto ao Jorge, podem segui-lo no A Culpa é do Cavani, um podcast dedicado a maioria do tempo ao Futebol Clube do Porto, ou todo o tempo ao Futebol Clube do Porto, em que o Jorge tem o Vassalo e o Silva com ele a comentarem os jogos. Sigam o Jorge aí, em termos de podcast, sigam o Jorge enquanto Porta 19 no Twitter. Relativamente ao João Castro, Sporting 160, um dos melhores projetos de podcasting em Portugal também, juntamente com o Pedro Varela, que esteve aqui connosco, e juntamente com a Mariana. É a Mariana que se chama, sim. João, desculpa. É a Mariana. Juntamente com a Mariana, sigam-no também. Sigam o João no Twitter procurando por Castro. Vão encontrar uma espécie de símbolo da Castrol, mas dizendo apenas Castro, se quiserem localizá-lo. O João também ajuda numa revista, tal como eu já aqui falei, numa revista também dedicada ao Sporting não oficial e que é um dos belíssimos projetos independentes em Portugal por amor ao jogo. Quanto a mim, já sabem, podem me seguir no Twitter em Olha o Barbosa.
Este podcast tem o patrocínio da solverde.pt, podem nos seguir porque também sou eu que lá estou a comentar no Twitter da Solverde, no Instagram, no Facebook, em todas essas redes sociais da modernidade ou da pós-modernidade, se quisermos. Meus caros, despedir-nos, muito obrigado por terem estado connosco e até à próxima, que espero mesmo que seja muito em breve. Okay? Obrigado, Zé Barbosa. Obrigado pelo convite, pá. Foi um prazer. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge. Foi um prazer e foi muito divertido. Um grande abraço. Bom jogo. Grande abraço. Bom jogo. Fica de ver um fino, pá, no próximo Porto Sport. Está combinado. Esperemos que seja ao vivo e com boa disposição. É verdade. Está combinado. Muito obrigado a todos e até para a semana.